conversar agora, gente, com uma especialista, a Patrícia Santos está aqui com a gente, sobre como lidar com a raiva. Porque é possível, sim, trabalhar com essa emoção de forma saudável, sem perder o controle. A Patrícia, ela é consultora, ela é palestrante e é especialista em gerenciamento da raiva. Patrícia, bom dia para você, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao SBT Meio Dia. Muito obrigada, bom dia. Como é que vai? Adorei os depoimentos de pessoas passando raiva, né? E é bem isso, né, Maristé? Porque é uma emoção, e é uma emoção uma das mais fortes que existe. E você sabe que não é ruim passar raiva. A raiva, ela tem o seu propósito. Ela vem no nosso pacote básico de emoções, né? Que legal, então conta pra gente, porque a gente sabe que quando a gente passa raiva, a gente costuma ficar mal o dia inteiro, ou lembrando daquilo, enfim, aquilo acaba deixando a gente irritado mais vezes. Como é que isso pode ser positivo ou até saudável, Patrícia? Conta pra gente. Então, vamos lá. A raiva, para você ter uma ideia, tem 10 motivos bons para passar raiva, né? A raiva, ela mostra, por exemplo, uma injustiça, como a história, né, que foi contada agora de pessoas que maltratam animais. Ela faz você ter energia, muitas vezes, para buscar a sua meta, para brigar com o inimigo. Ela pode ser uma boa ferramenta de negociação. E tem que lembrar também que a raiva, ela serve para autoconhecimento. Se você está com raiva, você tem que lembrar o porquê que você está com raiva, do que você realmente tem raiva. Apesar dela ser uma emoção básica, ela pode estar encobrindo outras emoções. Você pode estar com medo e acaba reagindo com raiva. Você pode estar frustrado, né, pela chuva, como diz o motorista de aplicativo, mas ao mesmo tempo, quando tem chuva, se a gente pensar, a gente pode ressignificar essa história, é quando ele deve ter mais serviço, apesar do trânsito ficar um pouco mais pesado. Então, quando você sentir raiva, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar, porque muda a sua respiração quando você sente raiva e já começa a liberar todos os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, por isso que você fica mais acelerado. Então, vamos lá, primeira coisa, respira. Segunda, tenta entender por que você ficou com raiva. E na hora de reagir, veja também se essa sua reação vai poder trazer alguma solução, se ela é uma reação pacífica, porque violência gera violência e a raiva não necessariamente gera agressividade. Eu posso simplesmente estar com raiva, entender a minha raiva, por exemplo, cheguei em casa, né, e vi tudo bagunçado. Peraí, deixa eu sentar para conversar com a turma e contar como é que isso me atinge, né? O que isso significa para mim. E a gente pode começar a colocar regras e normas para que todo mundo siga e que eu não fique com raiva de novo quando eu chegar em casa e encontrar tudo bagunçado. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, a gente quer culpar aquela pessoa que nos, de alguma forma, ativou a nossa raiva. E quando a gente faz isso, a gente não está resolvendo nada e, pelo contrário, está gerando muito mais ansiedade e muito mais agressividade. Então, respira fundo, pensa qual é o motivo e, principalmente, o que é que você pode fazer para solucionar o problema. A gente já falou, inclusive, aqui no programa mais cedo, a Cibele falou que ela sente muita raiva no trânsito. Um dia a gente vai fazer uma entrevista só sobre isso, que eu acredito que é um assunto que muita gente se identifica, né? Sentir raiva no trânsito, ou quando tá tudo parado, ou enfim, quando passa aquela pessoa mais lerdinha, dá pra dizer assim, aquela pessoa que passa buzinando, você não tá num bom dia. Mas dá um geral pra gente do trânsito. Por que ali as pessoas têm esse sentimento, essa irritação ali? E é bem perigoso mesmo, né? Você sabe que é um dos grandes gatilhos, principalmente para o público masculino. Então, vai aí algumas dicas, né? A gente, muitas vezes, quando alguém corta a sua frente, né? Aí que também acaba sendo um outro gatilho. Você fala, que espertinho, e eu aqui, né? Fazendo a coisa certa. Gente, assim, ó, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe se a outra pessoa hoje está alcoolizada, drogada ou pior, armada, né? Então, as pessoas estão tendo reações extremamente agressivas e pode colocar a tua vida em risco. Eu aconselho a quando você vê alguém, né, cortando, fazendo maluquices pelo trânsito, achando que a rua é só dele, deixa essa pessoa aí. Eu sei que é difícil, mas olha, volto a dizer, é melhor a gente levar 1 ou 2 desaforos para casa e chegar vivo em casa do que aquela pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa e não chega muitas vezes nem em casa. Uma outra dica é assim, ó, ressignifica isso no seu cérebro. A pessoa está ali cortando, ao invés de você sentir que você está sendo injustiçado, e isso vai acionar a sua amígdala no cérebro, que você vai se sentir com raiva, tenta pensar assim, poxa, está indo socorrer uma criança que caiu, né? Vai tirar o pai da forca.
não tem problema se a história não for verdadeira, mas só de você pensar nisso e trazer uma bondade nesse olhar, com certeza você já volta para o teu eixo, que é o que a gente precisa fazer, né? É voltar para o nosso eixo. E tem gente que dirige mal, te deu uma cortada, porque não enxerga direito mesmo, não aprendeu direito a dirigir, e a gente tem que relevar um pouquinho mais. Boas dicas, hein, Patrícia? Gostei, a gente vai passar para o pessoal aqui. Então, nós voltamos ainda para falar outros dias, né, sobre outros assuntos aí que tem a ver com a raiva, porque eu tenho certeza que interessa muita gente. Um que chama muita atenção é com relação às crianças, né? Criança também sente raiva e não sabe lidar com essa emoção. Então, a gente volta a falar outro dia. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Viu só, Cibele? Boas dicas, né, Maria? Boas dicas. Eu concordo com ela. Tem muita gente que dirige mal, mas muita gente. Só que a tolerância de que é boa, vou testar. Vou imaginar que é por uma boa razão. Uma boa razão, exato. E tentar ressignificar, como ela disse, né? Pra voltar pro eixo. Não porque essa pessoa tá sendo chata, simplesmente, tá buzinando aqui atrás, tá querendo me cortar no trânsito, não. Às vezes tá precisando mesmo, emergência, né? É uma emergência. Vamos pensar sempre isso. Boa.